Bem pessoal, então antes de começar esse vídeo aqui, quero indicar para vocês que gostam de funilaria aí o canal do amigo Paulão Funileiro. Ele tem muitas dicas aqui sobre funilaria, como trocar as peças, como rebater. E como é uma pessoa que trabalha na mesma área aí, faz um bom trabalho aqui, muito bonito, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para vocês verem. Esse trabalho que eu vou mostrar a seguir, não é eu que estou fazendo ele, eu só fui lá dar umas dicas para o amigo, dar uma força para ele fazer esse trabalho. Que ele nunca fez esse tipo de trabalho, foi eu que ensinei funilaria para ele, e aí ele já era pintor, e aí colocou a oficinazinha na casa dele para fazer os trabalhos. E algum trabalho que ele pega, que ele tem dificuldade, eu vou lá e dou uma dica a ele e ele dá seguimento. Então no desenvolver eu vou mostrando para vocês como está ficando o trabalho. Então eu vou deixar aqui o link do amigo Paulão Funileiro para vocês entrar aqui no canal dele. Tem diversas dicas aí. Vocês podem fazer perguntas para ele. É uma excelente pessoa. Compartilhe o vídeo dele. É um cara que tem um trabalho muito bom aí. Merece compartilhar. Quando a gente vê algo bom assim, a gente compartilha para aquele trabalho crescer. E outras pessoas que tinham interesse naquela área, que tem interesse, pegar gosto por aquilo, porque procura um material na internet e acha algo bom. Porque às vezes a gente vê um material que não tem sequência, outra hora a pessoa não responde ninguém. Eu já vi muitos trabalhos na internet, mas você faz uma pergunta, o cara fica lá anos e nunca responde aquilo. Porventura outra pessoa pode entrar na sua pergunta e responder, mas o dono do canal nem sempre responde. E aqui não, eu vejo ele troca contato pessoal, dá dicas, isso, aquilo, eu mesmo já entrei em contato com ele. Então, a seguir aí as dicas que eu vou dar para o colega aí realizar esse trabalho. Então, desde já, deixo o link do amigo Paulão Funileiro para vocês entrar lá e curtir e compartilhar os vídeos. Bem pessoal, estou aqui na oficina do Boca, ele pediu uma força aqui para arrumar esse Uno, que ele pegou o Uno tombado. Aí eu vim dar umas dicas a ele aqui e já aproveitando colocar no canal para vocês aí. Olha esse tipo de carro, quando a gente pega nesse caso aqui, ele vai trocar o teto. Antes de trocar o teto, essa lateral ficou boa, mas a outra amassou tudo. O fundo aqui já começou a esticar. É aquele processo que eu falei para vocês quando fiz o carro e mostrei lá na oficina, quando fiz o Siena batido. Antes da gente trocar as peças, a gente tem que estruturar primeiro essas partes que a gente vai aproveitar. Nesse caso aqui, ele já está quase alinhando os pontos aqui antes de trocar o teto. E depois, quando a gente for trocar esse teto, procurar um meio de não serrar as colunas reto. A gente vai tirar a chapa de fora, deixar ela um pouquinho maior. E essa chapa de dentro a gente corta um pouco mais acima. Que é para exemplo aqui, olha. Essa de fora aqui a gente corta um pouco mais embaixo. E a de dentro um pouco mais em cima. Que é para fazer aquele sistema de travamento para a gente poder dar um alinhamento melhor e a peça não ficar correndo para lá e para cá. Se a gente cortar reto aqui, na hora de colocar o teto novo aqui, a gente vai ter maior dificuldade para ficar regulando esse teto. E se cortar desencontrado, como eu estou falando, a gente vai conseguir regular com melhor facilidade e vai ter um beiral para prender com o alicate aqui. Já colocou o esticador aqui nos lados. A gente já está medindo aqui certinho. Eu tava falando aqui, gente, se botar o aqui, ela tá solta essa peça aqui, ó. Se botar, já tá tudo estruturado aqui, ó. Mas aí não vai atrapalhar não, por causa que vai vir só essa lateral. Não atingiu essa parte não. Essa parte não atingiu não, que a roda tá normal. Não, aí tá normal aí, a roda. O que foi aí só foi a parte de lata mesmo. Aí colocando o esticador aí pra vir essa lateral um pouco mais, ó. Colocar aqui? Nessa parte traseira aqui. Aqui? Isso. E ir pra lá? Isso. Que essa parte ainda tá pra lá, olha. Tá vendo aí? Então tinha que colocar aqui dentro, não? Não, tem que puxar todo. Dá uma olhada de fora pra você ver, de fora. Mais atrás. Olha aí, ó. Dá pra você ver aí que essa parte aqui, olha, ela ainda tá pra cá. Olha aqui, ó. Aqui tá como se fosse reto e esse carro ele é um pouquinho assim. Então vou soltar aqui pode soltar aqui. Pode. Então aqui, vou mostrar pra vocês ali o teto novo que vai colocar. Então esse é o teto novo, ele teve algumas avarias também que o carro dele bateu à frente e deu uma deitada, mas não chegou a bagunçar muito o carro não. Só foi algumas avarias no teto, em alguns cantos e na ponta dele ali. Mas vai aproveitar a maior parte aí. E aqui as colunas eles estão grandes, é como eu falei, essa aqui a gente vai aproveitar o máximo aqui. E na parte de dentro a gente corta um pouquinho para outra coluna lá casar. Depois eu mostro para vocês com os detalhes.
Aqui deixou o teto aí, forro de teto dentro do lugar aí. Porque esses forros de teto, se a gente não tirar ele e deixar por aí jogado, ele bagunça fácil. Então ele, no caso as soldas aí embaixo, na hora de fazer higienização, pode higienizar no próprio lugar aí. Outro cuidado que a gente faz para não soldar, não cortar, serrar tudo igual, é para as soldas não encontrar as soldas no mesmo canto. Isso aí pode fazer com que a solda se quebre mais fácil. E quando as soldas estão desencontradas, elas tendem a suportar mais. Então, tá esticando ali. E depois que a gente for marcando e cortando, medindo certinho, olha, a gente vai buscar pontos de referência. Os pontos de referência eles são iguais. A exemplo aqui, o teto lá tem essa parte aqui. Se daqui deu 5 centímetros, uma suposição aí deu 5, 10 ou 20, a gente vai fazer essa mesma medida aqui, daqui e serrar, daqui e serrar lá. Na parte de dentro, a mesma coisa, a gente vai buscar referências aí nos parafusos e procurar o melhor ponto da gente cortar. O ponto que a gente vai ter aberturas para rebater. Esses tetos aqui, eles têm a chapa de dentro. Nessa chapa de dentro, o ponto que não deu para a gente rebater, a gente não tira essa chapa toda. A gente tira só esse vão, onde é que a gente vai rebater e deixa as paredes dela laterais, que é para firmar a chapa. Exemplo aqui, esse ponto aí é fechado. A gente abre esse ponto e na chapa de dentro a gente não abre, não tira a chapa toda das laterais. Tira só o meio, aquele ponto que a gente vai rebater, o ponto que tem maior dificuldade de rebater, que é para ficar as estruturas. Para a gente estar perdendo o mínimo possível de estrutura na hora de fazer. E como é um carro de 4 portas, no caso aqui, se a gente medir esse ponto e ele não tiver desalinhamento nenhum, na hora de a gente medir, a gente pode colocar um travessão daqui para este ponto e dar um ponto de solda só fixando ele aqui, para ele já cair no ajuste certinho. Se está tudo ajustado aí, as portas bateu certinho desse lado, por exemplo, não sofreu avaria, então quando a gente corta o teto, ele costuma um lado puxa o outro. E nesse caso que não sofreu avaria, a gente coloca as travas. Coloca as travas, dá uns pontos de solda. Basta colocar um ferro aqui, um metalon daqui para esse ponto aqui. Se não sofreu avaria, tiver tudo certinho, as portas estiver encaixando. E aí corta o teto. Porque quando a gente faz, no caso aquele lá de lá, que ele sofreu avaria, ele não vai cair 100% no lugar. Mais que a gente estica ali, tudo certinho, sempre fica uma diferençazinha na hora da gente alinhar. E aí esse alinhamento é o que a gente vai puxar para um lado ou para o outro. Nesse caso aqui que eu falei que ele estava torto para lá, aí estamos esticando aqui. Agora dá para ver que a porta está com o mesmo alinhamento aí, ó, de cima e embaixo. Aquela parte lá de coluna a gente não vai aproveitar, que o teto vai pegar nessa parte aqui. Bem pessoal, então de acordo a gente ir fazendo os trabalhos aqui, de acordo eu ir ajudando ele aqui, cortar o teto, a gente vai alinhando e eu vou filmando para vocês até o ponto dele chegar ao ponto da pintura aqui, para vocês irem pegando algumas dicas aí. Então nessas partes aqui, olha, onde você tiver a oportunidade de fazer os gabaritos aí, no caso aqui eu fiz os gabaritozinhos de arame, olha, arame de solda, funileiro, arame grosso, faz o gabaritozinho na medida, para na hora que você for colocar o teto novo aqui, você vê se tá batendo esses gabaritos. Caso aqui tem certinho, você vê as partes de dentro também, faz os gabaritos certinho, eu já fiz, tá ali os araminhos tudo certinho. Marca os pontos que você fez, pode botar um nominho aí, olha, eu coloquei aqui, olha. Aí pronto, tem os gabaritos certinho. Na hora de você já medir aqui o lugar que vou cortar, medir no outro teto lá, então é aquele caso que a gente brinca sempre assim, em caso de medida a gente mede 2 vezes para cortar uma, para o teto não ficar parte aberta aí com dificuldade. Então que aproxime o melhor possível aí para você soldar chapa com chapa. Então agora eu vou serrar e na hora de soldar eu vou mostrando para vocês aí os detalhes. Então olha aqui, já tirou o teto. Olha isso aqui que eu falei, olha, deixar a chapa de dentro um pouquinho maior. E aí a hora que a gente colocar a outra aqui vai encaixar nessa. A gente rebate aqui certinho. Aí depois que pontear ela aqui, soldar, a gente pode tirar essa capa de dentro e fazer a solda nessa parte aqui. Porque aí a solda não vai ficar encontrada. Isso vai dar uma maior segurança para não estar quebrando as soldas. E também vai ser melhor para a gente trabalhar, que o teto vai encostar aqui e tem como a gente alinhar ele aqui. Se caso ele ficar um pouquinho maior, a gente levanta um pouquinho
passa o disquinho e vai acertando até chegar ao ponto. E quando você serra isso aqui tudo, você vai colocar o teto, não tem como você prender ele. Ele fica jogando para lá e para cá, é dificuldade. Então fazendo isso aí vai facilitar bastante. Como eu já mostrei para vocês, tem os gabaritos aí. Agora eu vou cortar aquela outra parte de dentro, os pedacinhos. Aqui no teto, olha, o teto tá aqui. Então eu vou cortar esses pedacinhos aqui, escravejar, para encaixar o teto no lugar. Cortar as mesmas medidas aqui que cortou a parte de dentro para cima, que ele vai pegar aqui. Essa parte aqui a gente dá os pontos fora, depois vem aqui, tira um gomo aqui para fazer essas soldas, para reforçar certinho. Todas as partes é a mesma coisa. Só que esse serviço, como eu falei para vocês no início, eu não vou concluir ele. Só vim aqui dar uma força pro amigo, dar umas dicas para ele aqui como proceder. É o primeiro teto dele que ele troca. E eu vou estar aqui auxiliando ele, mas não vou estar concluindo o trabalho não. Bem, então agora dá procedimento aqui. As partes aqui, colocar no lugar, ver a altura certinha. Depois que você ver a altura, gabarito certinho, que deu os pontos, colocar as portas no lugar para ver se o teto ficou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para a gente dar aquela puxadinha. E na maioria das vezes também a gente pode soldar as colunas todas, reforçar elas, e esses acertos de final aí, dar uma esticadinha para lá ou para cá, faz no final para puxar a estrutura toda. Porque como o teto, as partes tá desestruturadas, se a gente estiver forçando, vai forçar uma parte ou outra. Então assim que for rendendo o serviço aqui, eu vou mostrando para vocês. Ele tem uma varia na frente também, quando for fazer, eu mostro tudo a vocês. Então quem gostou, deixa o seu ok aí, compartilha o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.